Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá a palestra O Legado da Índia Antiga com Akhaye Shramana. Mestre xamã, é fundador da aldeia de Shiva, autor dos livros Xamanismo Ancestral, O Legado da Índia Antiga, Xamanismo Quântico, O Legado do Xamã e Xamanismo Holográfico, O Legado das Estrelas. Sua vasta vivência pelos caminhos sagrados do xamanismo do Oriente e do Ocidente resultou na fundação da sagrada tradição Xamanismo Ancestral. Músico, lançou os CDs Jaya Ho, Cânticos Sagrados da Aldeia de Shiva e Urucum Vermelho. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Akhaye Shramana, que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arro, Metakuye Oyasin, por todas as nossas relações. Jaya Ho! O grande espírito que está em mim saúda o grande espírito que está em você. Eu me chamo Akhaye Shramana. Essa caminhada pessoal que começou na minha infância, ela se desenvolveu em outros países, onde tive a oportunidade de conhecer outros xamãs, outras tradições, e também adentrar dentro do universo enteógeno do xamanismo que é praticado na Mãe Terra. É um prazer muito grande estar abrindo o primeiro Congresso Internacional de Xamanismo, onde a temática que me cabe, que é o xamanismo ancestral, o legado da Índia Antiga, vai ser uma honra compartilhar com toda a nossa irmandade. O xamanismo ancestral, na verdade, é uma tradição que foi fundada no dia 7 de dezembro do ano 2000. É uma tradição brasileira, no qual, após algumas vivências, algumas peregrinações, algumas iniciações que tive, em especial na Índia e no Nepal, na cidade de Katmandu e em Pokhara. E foi através do conhecimento das iniciações do xamanismo nepalense que houve um despertar, houve um chamado de trazer esse conhecimento da cordilheira do Himalaia aqui para o Brasil, integrando os conhecimentos que eu já herdo da minha família, da minha etnia, e junto com outros conhecimentos também, que envolvem outras tradições xamânicas aqui da América, onde eu tive também a oportunidade de conhecer e de ser iniciado em alguns mistérios que me foram autorizados pelo plano superior, pelo plano astral e por estes xamãs a representar essas tradições dentro do conhecimento que me cabe. O xamanismo ancestral, ele é um tema que aborda a origem do xamanismo. O xamanismo é um conceito antropológico. O tema xamanismo foi criado pelos antropólogos e que, segundo a antropologia, o xamanismo surgiu na Sibéria. De fato, reconhecemos que há na Sibéria todo um desenvolvimento do xamanismo, até mesmo como uma religião, entre a tradição Tung e que dali realmente o xamanismo se desenvolveu, como hoje vemos as evidências, as características do xamanismo sendo praticadas por diversos praticantes do xamanismo, por diversos xamãs, por diversos
pajés que tiveram a oportunidade de conhecer outros xamãs e outras tradições. E dessa maneira, o xamanismo ancestral, ele compreende que, muito antes do xamanismo se evidenciar na Sibéria, ele já era praticado na Índia, ele já era praticado no Nepal, no Tibete, em todo o Himalaia andino, nepalense. Então, só que nessa época que se data de além do período paleolítico superior, estamos falando de mais de 70 mil anos atrás, esse xamanismo, ele possuía um outro nome, pois a origem do xamanismo converge dentro da palavra shramana, que advém do idioma mais antigo da humanidade, que é o sânscrito. Então, essa palavra define o homem inspirado pelos espíritos, aquele que é a ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. Nessa época, há muito tempo atrás, muito antes, inclusive, dos Vedas existir, as 4 grandes escrituras da Índia, muito antes da civilização ária estar no seu auge, muito antes dos Drávidas da Índia, existiam então os proto-australoides. Essas pessoas, eles eram possuidores dos conhecimentos naturais da Terra, dos elementos, dos animais e das plantas em especial. Essas pessoas que praticavam esse tipo de xamanismo, que na verdade era shamanismo, do xamanismo surgiram então os primeiros shramanas, os primeiros curadores, os primeiros curandeiros da natureza. Ali naquela época, o povo indígena, o povo nativo que ali existia, praticava uma adoração a um animal específico que influenciou todo o conhecimento e o surgimento de todo o conhecimento que hoje conhecemos como xamanismo, que é a serpente. Dentro do saber das serpentes, dos nagas, surge então todo o conhecimento do universo, toda a ciclicidade da natureza, a compreensão das 7 sagradas direções, o ofício da natureza. Dentro então dessa compreensão totêmica surge o xamanismo, ou melhor, o xamanismo. E esse conhecimento então foi herdado por uma civilização muito antiga na Índia, que segundo alguns inscritos que antecedem o sânscrito, dizem que esse conhecimento adveio de um continente que existia entre o Pacífico, conhecido como o continente de Mu, onde existiam grandes tribos, 10 grandes tribos, cada uma delas conheciam, possuíam um poder da natureza, um conhecimento sobrenatural do universo. E após o dilúvio, então, esse continente foi por águas abaixo, e os últimos habitantes de algumas dessas tribos que sobreviveram, alguns se instalaram e migraram para as regiões onde hoje conhecemos como o México, na Guatemala, onde existiam os maias. Muitos deles foram para a região onde hoje é o Egito. Muitos deles foram para a Europa antiga, o velho continente, levando o conhecimento da Birmânia antiga. Muitos desses também foram, então, para a Índia, levando o conhecimento de uma civilização muito antiga que o xamanismo ancestral compreende como sendo os Nakaos. Essa civilização trouxe o conhecimento totêmico para a Índia. E dessa civilização surge, então, os Nagas, os adoradores da serpente, que desenvolveu esse conhecimento, praticou esse conhecimento através da adoração da serpente, abriu-se o conhecimento sobre o cosmos, sobre o universo, sobre as estrelas, sobre os caminhos na Terra, sobre o mundo de baixo, sobre o mundo do meio, sobre o mundo de cima, sobre os reinos da natureza. O respeito totêmico aos elementos advém depois da serpente, depois da sabedoria dos nagas,
essa civilização, então, podemos dizer que seria a civilização máter, mãe do xamanismo. Então, esse conhecimento dos nagas também paralelo com o conhecimento das plantas, dos enteógenos originários, do que hoje nós conhecemos como as ferramentas, os meios que os xamãs utilizam para expandir a consciência, para purificar o organismo, para realizar as dietas espirituais que mantêm a sua matéria, o seu coração, a sua mente, o seu espírito dentro do ofício que ele já nasce, que hoje muitos chamam de xamã. Na verdade, a palavra xamã, como foi dito, então, advém da Índia. Esse conhecimento, então, que os nagas trazem, que é o xamanismo, passou-se, então, para as civilizações que precederam os nagas, que foram os Dravidas, a civilização ária. Então, esse conhecimento do xamanismo influenciou o surgimento do hinduísmo e das várias ciências iógicas ancestrais que hoje nós conhecemos na Índia. Na verdade, o próprio brahmanismo advém do xamanismo. Esse conhecimento ancestral da natureza influenciou os elementos e os elementos passaram a ser também adorados. Os elementos passaram a serem vistos como divindades, como complexos muito poderosos de energia, capazes de transformar a matéria e a consciência. Esse conhecimento da Índia, praticado pelos nagas, que influenciou as principais religiões atuais da Índia, foi que esculpiu pela primeira vez a primeira forma da divindade, que é a composição de todos os elementos, juntamente com o éter, que é o quinto elemento. Então, esses elementos compuseram o que hoje nós conhecemos como Shiva. Esse conhecimento de Shiva é um conhecimento muito antigo. Muito antes desse conhecimento ser hoje difundido pelo que a gente chama de shivaísmo e até shaivismo da Caxemira, Shiva ele já possui uma representação totêmica, que foi a primeira forma de Shiva, que é Shiva Pashupati, o senhor dos animais. Shiva possui mais de 1008 formas. Depois, a simbologia altamente venerada e metafísica de Shiva passou a ser explorada por matemáticos, por professores, por estudiosos, por monges, por yogis, por rishis. Pessoas que passaram a adentrar dentro das nuances do universo que é Shiva. Então, Shiva passou a ser o conceito do xamanismo ancestral. Pois Shiva, ele traz em si a personificação da natureza. Aquele que representa o simbolismo do xamanismo. Pois a própria figura de Shiva, sentado numa posição de lótus, saudando os seus devotos, já traz toda uma simbologia que pode facilmente explanar os fundamentos originários do xamanismo. Esse xamanismo ancestral, representado por Shiva, se tornou, na modernidade, um meio de fácil compreensão do universo metafísico que envolve o xamanismo, pois a própria simbologia, a própria geometria sagrada de Shiva se expandiu e surgiu outros conceitos de compreensão do universo, do funcionamento da energia essencial, que é o prana, que é o éter, que é o ki, e da compreensão da simbologia do universo através de Shiva, o funcionamento da própria bioenergia se fundamentaliza na Terra. Shiva também, ele é o arquétipo fundamental, a energia essencial, criadora da energia e da bioenergia. O reiki e toda a energia que movimenta o prana surgiu também através do conceito de Shiva. Pois também Shiva, ele personificou, através da meditação,
os 7 yogas, onde o Hatha Yoga é o mais conhecido, que explana o conhecimento, a sabedoria de Shiva. Dentro do conhecimento do xamanismo ancestral, nós trazemos não apenas a essência dos nagas, mas também a compreensão metafísica essencial de Shiva, que nos remete à expansão da consciência. Desde a Índia antiga, desde os nagas, os enteógenos já são as medicinas que expandem a consciência e levam o neófito a um contato com a divindade ou com o seu poder superior. O que hoje nós conhecemos como enteogenismo, na verdade já era um tema, uma ciência ancestral explorada pelos nossos parentes, pelos nossos avós que nos antecederam. Esse conhecimento hoje nós buscamos sintetizar no Brasil. Nós então, através da sagrada tradição xamanismo ancestral, desenvolvemos, através de várias práticas de muitos anos de estudos na Índia, no Nepal e no Tibete, através de iniciações com xamãs, com curandeiros, todos shivaístas, possuidores dos mistérios dos nagas, dos naakaus, através de muita determinação, de vocação e de convicção do que deveríamos fazer no Brasil quando trouxéssemos esse conhecimento. Então, a sagrada tradição xamanismo ancestral é uma das diversas tradições que atualmente sintetizam o universo do xamanismo, que é um universo gigantesco. Então, aqui no Brasil, buscamos, através do entendimento ancestral, transmitir esse conhecimento através da aldeia de Shiva. A aldeia de Shiva, então, é a sede da sagrada tradição xamanismo ancestral, fundada no dia 7 de dezembro do ano 2000. Após, então, a minha última iniciação em Pocará, eu recebi, então, a autorização e a missão, a incumbência de um dos meus mestres xamãs a trazer esse conhecimento para o Brasil. E ao meu modo, dentro da minha essência, sem perder os meus valores culturais, os valores dos meus ancestrais brasileiros, os Caramurus Tupinambás, esse trabalho acabou criando uma ponte que traz o conhecimento do Oriente, linkando com o conhecimento xamânico do Ocidente. O xamanismo ancestral fundamentaliza a trajetória da origem do xamanismo, compreendendo que para praticar o xamanismo tem que existir a essência do clã. O clã evidencia a prática do xamanismo. E o clã representa tradições xamânicas. Hoje no planeta existem vários continentes. Existem vários idiomas, vários dialetos ancestrais que até hoje são praticados, são sustentados por esses povos, mantendo esse conhecimento secreto, esse conhecimento oculto. Então a nossa missão, a nossa incumbência é de revelar esse conhecimento para que se torne mais útil, mais coerente a prática do xamanismo, mais fundamentada dentro de um histórico, de uma compreensão que enriquece inclusive a própria antropologia. E todo esse conhecimento hoje está oficialmente disponível no planeta Terra através das escrituras sagradas da Índia, através de tábuas, de argilas, de pedras, que em alguns templos nagas, alguns templos shaivistas ainda mantêm em sigilo. Os nossos mestres tiveram acesso a esse conhecimento, a essas escrituras. E através de um processo de transmissão de conhecimento que chamamos Parampará, esse conhecimento chegou até a minha pessoa. E eu tive a oportunidade de ter acesso e de trazer esse conhecimento para enriquecer a humanidade, ao xamanismo. Buscando compreender que o xamanismo nunca foi essencialmente fundada como uma religião. O xamanismo é um saber, o xamanismo é uma sabedoria. As tradições xamânicas não são seitas, não são religiões. Elas concentram conhecimentos, características,
saberes do xamanismo, é essencial. E da Índia, esse conhecimento então chega no Himalaia, chegando no Nepal, da língua sânscrita, se adapta ao nepali. Do nepali, juntamente com a língua tibetana, o Pali, essa palavra shramana se adapta a saman. Esse conhecimento, então, como xamanismo, é difundido no Himalaia, praticado no Himalaia, através das plantas daquela região, da fauna, da sabedoria totêmica também daquela região específica do planeta. Desse conhecimento surge o budismo tibetano, onde o brahmanismo da Índia, então, se evidencia também como uma classe sacerdotal da natureza. E divide os shramanas dos brahmanas. Os shramanas se concentram no Nepal. Adoradores de Shiva, compreendem o universo através das supremas personalidades de Shiva. As medicinas utilizadas para a expansão da consciência é o soma, proveniente da alquimia do cogumelo Amanita muscaria, com outros ingredientes. E também da utilização do cânhamo e da utilização também de determinados cogumelos específicos que auxiliam a força e o preparo do soma. A datura também é uma outra planta originária do xamanismo, muito utilizada dentro das práticas do xamanismo nepalense. Esse conhecimento, então, do Nepal, da Cordilheira dos Andes, se expande, chegando na Sibéria. Chegando na Sibéria, a temática, o conceito, o estilo de vida do xamanismo é totalmente abstraído pelos povos que ali viviam. Aquele povo se adapta totalmente à natureza. Aqueles que levaram do Himalaia esse conhecimento para a Sibéria, faz com que esse conhecimento se torne uma religião, devido à fácil aceitação e compreensão dos nativos. Ali, de fato, o xamanismo se encorpa na Sibéria. Ali ele toma uma nova frente, uma nova apresentação. A natureza da Sibéria, ela é plena para a prática do xamanismo. As estações naquele país são completamente bem definidas. A percepção da aura da Terra, dos fenômenos da Terra, ali são mais facilmente acessados. E aí, por influências tectônicas, por abalos sísmicos, por mudanças climáticas, esses ancestrais da Sibéria, então, migram e pelo Estreito de Bering chegam no Alasca. Chegando ali, em outro tempo, então há de se observar que o xamanismo ele tem todo um ponto inicial, ele tem um ponto alto e tem um ponto agora, nesse momento, reto. Esse momento reto é o momento de abstração de toda a linha de tempo do xamanismo. E a partir deste momento, da Era de Aquário, a promessa da própria natureza é que o xamanismo tem agora um novo impulso. Através de uma nova temática, que é o xamanismo quântico, que compreende todo o funcionamento, todo o desenvolvimento e o movimento da energia do xamanismo na Terra como sendo um xamanismo universal. Dentro de uma grande cadeia, de uma grande teia holográfica, que reflete de cima para baixo e de baixo para cima a realidade do grande espírito. Então, esse xamanismo, quando chega no Alasca, ele também já se adapta facilmente, pois a natureza daquela região exuberante, que define também o território, com várias características vegetais, climáticas,
Ali, então, o xamanismo, também o conceito do xamanismo, ele é completamente aceitável para os nativos norte-americanos, de onde surgiram aí grandes sabedorias, dando sequência ao conhecimento ancestral. Então, durante esse caminho de trajetória do surgimento do xamanismo até os dias de hoje, naturalmente, através da penetração desse conhecimento por outras fronteiras, chegando a outros povos, sendo adaptado para outros idiomas, para outros dialetos, naturalmente fizeram com que surgissem as tradições xamânicas. Hoje o que conhecemos como xamanismo siberiano, xamanismo norte-americano, xamanismo celta, xamanismo andino, xamanismo amazônico, xamanismo ancestral, xamanismo africano, entre vários outros tipos de xamanismo, representam, na verdade, tradições xamânicas, que durante a trajetória desse conhecimento, da propagação desse conhecimento, foram se fundindo em certos locais, em certas regiões do planeta, com povos que tinham outros costumes, outras crenças, outros sistemas que observavam e aceitavam a energia e o costume ancestral. Então, o xamanismo tem que se adaptar a essa realidade. E dali, ele acaba, de uma certa forma, sendo praticado através da união desses costumes locais, que já existiam antes do xamanismo ali chegar, que evidencia as tradições xamânicas. Chegando na América do Norte, esse xamanismo se alastra pelo Canadá. Esse xamanismo, então, se fortalece com o conhecimento dos maias, dos astecas. Esse conhecimento desce, chega então na Cordilheira dos Andes, acompanhando a última civilização andina, que são os Incas, mas chegou lá desde os primórdios das civilizações dos Moticas, dos Huares, dos Tiahuanacos, dos Aimaras. Hoje, então, esse conhecimento está em Quechua, muito mais fundamentalizado. Foi o último dialeto, a última cultura que herdou esse conhecimento das culturas anteriores. Só do xamanismo andino. E esse conhecimento desce para a Amazônia. Chegando na Amazônia, existiam já os pajés, que já possuíam um outro fundamento de conexão, de estudo da natureza, através das plantas, através dos saberes totêmicos da fauna brasileira, que hoje nós conhecemos. Então, esse xamanismo, quando chega na Amazônia, ele se evidencia com a pagelança. E então, atualmente, esse xamanismo chega aqui, finaliza aqui, na América do Sul, na nova terra, na nova pátria, na mãe pátria da futura humanidade. Esse conhecimento, que é o xamanismo universal, ele possui muita sabedoria. É muito amplo. É impossível conceitualizarmos o xamanismo apenas como uma planta. Ou resumir todo o xamanismo em um vegetal. O xamanismo é um conhecimento ancestral, um conhecimento que só através da vivência, só através do estilo de vida xamânico é possível abstrair em essência. E hoje existem alguns xamãs que já nasceram com a missão. Dentro da minha trajetória, dentro da minha etnia, eu fui preparado desde criança para me tornar um pajé. Eu estou dentro do estudo para me tornar um pajé. Sou um estudioso, um aluno da pagelança. É no mínimo 50 ou 60 anos para se formar um pajé. Eu estou no meio do percurso. Durante essa minha trajetória, eu conheci alguns países, eu conheci diversos xamãs, tive a oportunidade de expandir a consciência através de enteógenos específicos, de tradições específicas dentro da minha caminhada, dentro da minha missão, dentro da minha busca de conhecimento. Então, durante esse processo, eu experimentei muitas plantas, onde eu passei, dentro daqueles costumes específicos, a compreender a natureza, o universo e a própria humanidade, através
de uma percepção superior. Essas experiências todas foram reunidas e trouxemos para o Brasil. E fundamos a sagrada tradição xamanismo ancestral como um núcleo desse conhecimento. Como uma fonte para a propagação desse conhecimento dentro da essência, respeitando e unindo esse conhecimento a todas as outras tradições, pois a nova temática do xamanismo é o universalismo. Dentro dessa temática, nós atraímos muitas pessoas místicas, buscadores, espiritualistas, que, através da universalidade e do universalismo, também propagado por outras correntes espirituais e religiões, se atraem pela abertura universalista que o xamanismo nos proporciona. Então, essas pessoas acabam conhecendo o xamanismo, aprendendo com o xamanismo. Muitas passam a adotar o xamanismo, transformam as suas vidas para praticar o xamanismo. Outras pegam esse conhecimento e utilizam dentro de outros conceitos muito modernos, que hoje estão muito evidentes, como o coaching, como a liderança, como a hipnose, como a PNL. Todo esse conhecimento advém do xamanismo, em essência. Porém, é utilizado parte desse conhecimento para formatar novas ferramentas que são úteis para a sociedade. Agora, estamos chegando em um momento onde o que é oculto está sendo revelado. Essa necessidade não é que nós já nascemos para fazer isso. É a própria natureza do momento. É o próprio tempo da Terra. É a própria entrada da Era de Aquário. É a própria energia fotônica que estamos atravessando esse momento, que leva o ser humano a conhecer a si mesmo, para se autocurar, para se autoperceber. Então, o xamanismo, como conhecemos hoje, passou por toda uma trajetória. Desde o Nepal e do Tibete, a palavra samã, quando chegou na Sibéria, se adaptou à língua Tung e se transformou em xamã, que é o homem inspirado pelos espíritos. Aquele que é a ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. Esse conhecimento chegou até hoje. Esse conhecimento está dentro de todo ser humano que aceita estudar a sua ancestralidade. Os povos indígenas, eles representam a prática do xamanismo, mas dentro de tradições. O pajé é um tipo de xamã. Existem vários tipos de xamãs. O xamã curandeiro, o xamã sacerdote, o xamã professor, o xamã de encantamento, o xamã feiticeiro, o pajé, que é um tipo de xamã, o xamã comunitário, o xamã familiar, aquela pessoa que vai estudar o xamanismo e leva esse conhecimento para ajudar e também ensinar os seus familiares. O xamanismo hoje, ele se tornou uma necessidade humana, pois ele traz a trajetória da origem das primeiras práticas espirituais, dos primeiros meios que o ser humano utilizou para expandir a consciência, e foi através das plantas que surgiu a própria meditação. A compreensão que pode se expandir a consciência sem as plantas. Então, através desse conhecimento surgiram-se escolas espirituais. Aqui nós desenvolvemos uma prática essencial da vida, que é o xamanismo. Não se faz um pajé, se nasce pajé, ou seja, não se faz um xamã, se nasce xamã. Um xamã não se autoproclama. As pessoas chamam, o consideram como tal. Foi muito difícil para mim aceitar os meus próprios professores, os meus próprios mestres xamãs de outras tradições, me chamarem como xamã. Mas, na verdade, a gente acaba aceitando esse pseudonome. Mas o que somos, somos mestres de nós mesmos, autocuradores, seres humanos autoconscientes, que através de uma sabedoria, de um estilo de vida, de uma ciência espiritual, desenvolvemos
a nossa vida. Através desse estilo de vida, criamos os nossos filhos, aprendendo a respeitar a natureza, as estações, os guardiães, os totens. Aprendemos desde criança, dentro desse estilo de vida, que é o xamanismo, a respeitar cada fase da vida, a criança, o adolescente, o adulto e o velho. Aprendemos a respeitar todas as raças, raça vermelha, raça negra, raça branca, raça amarela, todos os povos, todos os reinos, mineral, vegetal, animal, humano, todas as energias que contribuem para a vida. O xamã está no coração de todos. Alguns aceitam, houve um chamado do coração. É no coração que porta o xamã. Esse xamã, quando você então aceita ouvir, a mente aceita ouvir esse chamado do coração, ele revela miríades de belezas acerca de si mesmo e da própria criação e do grande espírito. Vários são os meios que levam a esse despertar, do que hoje chamamos de supraconsciência. O xamanismo é um desses meios. Está aqui para somar com os outros meios, para nos integrar, para nos apresentar, para dizer que estamos vivos, que fazemos parte dessa humanidade e que estamos aqui para colaborar, para apoiar o avanço da cura, da expansão da consciência, para que o ser humano possa sair do casulo, da negação de si mesmo, que o afastou da natureza. Hoje a natureza, para o homem, é repleta de espinhos e abrolhos, pois ele se afastou da natureza. Nesse momento, a própria terra realiza um novo chamado. E esse novo chamado é o despertar da consciência, onde o xamanismo hoje, através da cultura indígena, através da sabedoria dos ancestrais, nos presenteia com muito amor, com muita humildade, mas com muita maturidade. Pois representamos um conhecimento ancestral. Não nos intitulamos proprietários, pois nada nos pertence. Tudo é da terra, tudo é da natureza, tudo é do Pai. Apenas deixamos um legado. Esse legado que estaremos deixando para a humanidade é o legado da Índia antiga. É o xamanismo ancestral. É o xamanismo que veio para somar como uma tradição, juntamente com as outras tradições. Muitas pessoas de outros centros, que utilizam outros meios para expandir a consciência, como a ayahuasca, podem se beneficiar também desse conhecimento, que aqui estamos para compartilhar. Esse conhecimento, ele vem para contribuir para que novas pessoas, novos adeptos, possam conhecer o xamanismo, independente da tradição. Você pode conhecer o xamanismo ancestral e ter mais fundamento diante da tradição xamânica que melhor lhe atrai, seja o xamanismo nativo americano, xamanismo amazônico, xamanismo andino, xamanismo celta. Estamos no momento de plena integração dos saberes. O chamado do xamanismo ancestral é um chamado para os grandes clãs, é um momento de união, é um momento de integração, de amor, de harmonia. E se você sentiu esse chamado do xamanismo, é porque é chegado o momento de você atravessar para o outro lado da mente para o coração, para o interior, e de criar essa ponte dentro de você, aceitando o seu xamã interior. Essa ponte, quando é construída dentro de você, quando você unir a mente do ego com o coração, o espírito, você despertou o xamã interior. Se esse chamado lhe tocou, aceite. Pois para caminhar nesse sagrado caminho do xamanismo ancestral, você tem que possuir um coração maduro. Salve o xamanismo. Já errou. Inubaku tutu pawan jubu shuika. Miashina bigatsinara murushku shururumu nishpuba tamiakaya e o simbirachão.
Nas carechinam pampamera o xarabu manirana de uxibu inunucum, paco chipado, abusano, cu, o mabrucu, o acaiau achaum, siri. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro, Mantaku Yoyasi, por todas as nossas relações.